Bom dia, hoje é o dia 4 de novembro e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na página 259, mas antes vamos fazer uma retrospectiva do que nós lemos da última vez. Nós estamos falando sobre as cognições, o conhecimento imaginativo, o inspirativo e o intuitivo. Então, esse conhecimento imaginativo é a possibilidade de um pensar não sensorial, né? Ele diz que no pensar reside uma entidade interior que está em conexão com o mundo suprassensível. Então, o pensamento tem um mundo interior. Para esses órgãos perceptivos, Eliana, tá picotando um pouco, não sei se oi. é só para mim. Ah, é? É, Deixa eu ver aqui. E agora, hein? Não sei. Deixa eu pôr aqui, pode ser a carga, talvez, a bateria, mas acho que não é. Bom, não ouviram nada do que eu falei? Eu vou repetir. é bom. Obrigada. Se tiver picotando outra vez, me avisa, mas eu não sei o que fazer, tá? Bom, então a gente está falando das cognições, o conhecimento, a cognição imaginativa, a inspirativa e a intuitiva. O conhecimento imaginativo ou a cognição imaginativa, tá bom, Cris? Melhorou? Tá. É esse pensar, essa tentativa ou esse trabalho interior para que a gente possa pensar por imagens. Um pensar que não é o sensorial. Porque o Steiner diz que no pensar reside uma entidade interior em conexão com o mundo suprassensível, né? O pensamento tem um mundo interior próprio. E para desenvolver esses órgãos perceptivos, ele diz que a meditação é um bom caminho e ele fala das flores de lótus. Isso a gente viu da penúltima vez, né? As flores de lótus vão ativar os chakras que estão relacionados aos órgãos físicos. Então, através do conhecimento imaginativo, a gente pode exteriorizar a alma, né? O conhecimento inspirativo, então, dá um passo à frente que vai fazer essa relação entre os seres espirituais. É o cerne espiritual. Ele dá exemplo das letras, que para a gente poder ler, eu preciso que uma letra se conecte com a outra, se relacione com a outra, né, para formar a palavra. Então, ele diz que se a gente não tivesse conhecimento inspirativo, é como se a gente só tivesse a letra, o fonema, né? E não tem essa relação entre elas. Então, para isso, quando a gente faz essa relação, a gente pode fazer essa leitura daquilo que está oculto. E daí ele fala que por isso que nesse livro A Ciência Oculta, ele está trazendo todo esse desenvolvimento da Terra, juntamente com o desenvolvimento dos seres espirituais e com o desenvolvimento do homem, para a gente poder compreender essas relações. Aí ele fala, aí ele vai falando que o próximo passo é a intuição. E a intuição é conhecer o íntimo dos seres, né? Então, na imaginação se reconhece nas percepções, emanações do anímico espiritual. Na inspiração se compreende o que as entidades representam umas para as outras. E na intuição se penetra no próprio ser.
E ele diz que depois da morte, a gente tem estas imaginações, né? Então, quando a gente faz aquela retrospectiva que é dita no pós-morte, né? Que dura 3 dias, não é isso? É, então, a gente tem imagens, um grande panorama da nossa vida, através de imagens. Um outro passo, quando a gente adentra, então, esse mundo, onde é um mundo mais silencioso, porque esse da imaginação é um mundo muito movimentado e barulhento, ele mesmo diz aqui. E depois, quando você entra na inspiração, é um mundo mais silencioso, onde você começa a perceber essas relações que existiram na vida, né? E um passo além é quando você começa a intuir, dentro de um silêncio profundo, a presença de seres espirituais, né? E isso a gente pode fazer, nós vimos também da última vez que a gente faz também na nossa vida terrena, né? Quando a gente faz uma retrospectiva biográfica, a gente faz um caminho de observar os fatos, observar quais as relações disso na nossa vida e o que que eu vou intuir a partir daí, né? Qual é a minha essência? Então, acho que era isso. Cris, mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? E daí nós estamos, então, na página 259, nos exercícios para a inspiração e a intuição. Tudo bem? Continuamos? Alguém tem alguma pergunta? Então, o ser humano só pode alcançar o conhecimento por inspiração e intuição mediante exercícios anímico-espirituais. Estes se assemelham àqueles descritos como aprofundamento interior, meditação para se alcançar a imaginação. Enquanto, porém, nos exercícios que conduzem à imaginação ocorre uma conexão com as impressões do mundo físico sensível, nesses com vistas à inspiração, essa conexão deve desaparecer cada vez mais. Para ter bem claro o que deve ocorrer aí, pensemos mais uma vez no símbolo da Rosa Cruz. Concentrando-nos nele, temos diante de nós uma imagem cujos componentes são tomados de impressões do mundo sensorial. A cor negra da cruz, as rosas e etc. A combinação dessas partes na Rosa Cruz não foi, porém, tomada do mundo físico sensorial. Ora, quando o discípulo procura fazer desaparecer inteiramente de sua consciência a cruz negra e também as rosas vermelhas como imagens de objetos reais sensíveis, conservando na alma apenas a atividade espiritual que combinou essas partes, ele possui um meio para uma meditação que paulatinamente o conduz à inspiração. Pergunte-se cada qual a si mesmo, dentro da alma, mais ou menos o seguinte: o que eu fiz interiormente para combinar a cruz e a rosa num símbolo? O que eu fiz, meu próprio processo anímico, isso eu quero reter, porém, apagando da minha consciência a imagem como tal. Depois quero sentir em mim tudo o que minha alma fez para produzir a imagem, mas não quero representar mentalmente a imagem em si. Quero agora viver bem interiormente, em minha própria atividade que criou a imagem. Não quero, portanto, concentrar-me em imagem alguma, mas em minha própria atividade anímica, produtora de imagens. Essa concentração deve ser aplicada a muitos símbolos. É isso que então conduz ao conhecimento por inspiração.
Bom dia. Dá para você pôr umas palavrinhas mais, assim, resumidinhas, Helena, por favor? Então, aí, depois a Cris fala, hein, Cris? Então, a imaginação é você fazer, olhar os fatos daquela cruz. Então, a cor, a forma, onde está a rosa, é ter essa imagem dentro da sua cabeça, né? Na sua alma. Mas a inspiração é um passo além. Você tira a imagem e retém as relações e trabalha aquilo que você sentiu. Não é mais aquilo que você viu, mas aquilo que você sentiu. A inspiração tem a ver com sentir. Melhorou? Cris, quer falar alguma coisa? O outro exemplo seria o seguinte: concentremo-nos na representação mental de uma planta que nasce e morre. Deixemos que se forme na alma a imagem de uma planta em desenvolvimento, brotando da semente, desabrochando de folha em folha, até chegar à flor e ao fruto. Depois, como ela começa a murchar até a decomposição total. Pelo aprofundamento em tal imagem, chega-se gradualmente a um sentimento do nascer e morrer, para o qual a planta já não passa de uma imagem. Se o exercício for continuado com perseverança, desse sentimento poderá desenvolver-se a imagem de transformação subjacente ao nascer e morrer físicos. Caso, porém, se queira chegar à inspiração correspondente, deve-se fazer o exercício de outra maneira. Deve-se mentalizar a própria atividade anímica que extraiu da imagem da planta a representação mental do nascer e perecer. Faça-se agora desaparecer totalmente a imagem da planta da consciência, meditando apenas sobre o que se realizou interiormente. Só por meio de tais exercícios é possível acender a inspiração. Então, olhando essa esse movimento que acontece desde o nascimento, o florescimento e a morte, daí você sente esta relação com o nascer e morrer. Vai por aí, sem ter a imagem. Não é mais a imagem, mas é aquilo que vai na sua alma como sentimento, aquilo que inspira. A gente também poderia dar um passo, não sei se dar um passo ou é isso, mas é aquilo, a inspiração tem a ver com aquilo que você ouve a respeito daquilo. A inspiração é essa audição espiritual, né, Cris? Podemos dizer dessa forma. Sim, sim, é. Eu acho que é quando a gente entra naquele estado que fica o sentimento e realmente parece que a gente ouve, né? Algo. Ou senão você fala assim, da onde veio isso? É, Da onde veio isso? Não é uma fala, não é uma fala, né? não. É, Veio. você sente algo, né? E fala, nossa, é bem, é de onde veio? Já viveram isso em algum momento? Né? É que às vezes a gente não traz para consciência isso passa despercebido, né? Bom, vou continuar. De início, não será fácil ao discípulo compreender plenamente como proceder para tal exercício. Isso decorre do fato de o homem, habituado a deixar sua vida interior ser determinada pelas impressões exteriores, incorrer imediatamente na insegurança e total vacilação quando ainda se trata de desenvolver uma vida anímica que tenha rejeitado qualquer conexão com impressões exteriores. Numa medida ainda maior do que relativamente à aquisição de imaginações,
O discípulo deve ter bem claro, diante desses exercícios para a inspiração, que só deveria praticá-los se, paralelamente, tomasse todas as medidas para assegurar e consolidar a capacidade do juízo, a vida afetiva e o caráter. Tomando essas precauções, terá um duplo resultado. Em primeiro lugar, não poderá, devido aos exercícios, perder o equilíbrio de sua personalidade durante a visão suprassensível. E, em segundo lugar, adquirirá ao mesmo tempo a faculdade de realmente executar o que se exige nesses exercícios. Frente a eles, só dirá que são difíceis enquanto não houver assumido certa disposição de ânimo, certos sentimentos e sensações bem definidos. Então, todos aqueles exercícios complementares, os exercícios do dia da semana, tudo isso para a gente cuidar dessa questão da ética e da moral, né? Enquanto enquanto a gente faz esse trabalho, né? Porque senão é assim, ai, eu tive uma coisa e eu já espalho para todo mundo e não é bem assim, né? Adquirirá rapidamente a compreensão e capacidade para os exercícios quem cultivar na alma, com paciência e perseverança, as qualidades interiores favoráveis à germinação de conhecimentos suprassensíveis. Quem estiver habituado a fazer frequentes exames de consciência, menos para especular sobre si mesmo do que muito mais para ordenar e elaborar calmamente dentro de si as experiências feitas na vida, ganhará muito com isso. Perceberá que não experimenta algo novo apenas pelo fato de ter novas impressões e novas vivências, mas também por elaborar as antigas dentro de si. E quem permitir que suas vivências e até mesmo suas opiniões já formadas se confrontem como se ele mesmo não estivesse presente com suas simpatias e antipatias, com seus interesses e sentimentos, preparará um terreno especialmente propício para as forças cognitivas suprassensíveis. Então a gente tem que sair do lugar do astral, né? Do astral que fica, ai, eu gostei, ai, eu não gostei, né? Então, a gente precisa sair desse lugar. Na verdade, cultivará o que se pode denominar rica vida interior. Mas o que importa é principalmente a simetria e o equilíbrio das faculdades anímicas. Quando o homem se entrega a certa atividade anímica, fica facilmente inclinado a incorrer em unilateralidade. Assim, ao perceber o proveito da meditação interior e da permanência em seu próprio mundo das representações mentais, ele pode adquirir uma inclinação para fechar-se cada vez mais às impressões do mundo exterior. Isso, porém, conduz ao ressecamento e à aridez da vida interior. O maior progresso é alcançado por quem, paralelamente à faculdade de retrair-se em seu interior, também conserva uma ampla receptividade para todas as expressões do mundo exterior. E nesse caso, não basta simplesmente pensarmos nas ditas impressões significativas da vida. Qualquer pessoa, em qualquer situação, mesmo entre quatro miseráveis paredes, poderá ter vivências suficientes se mantiver receptivo o senso para tal. Não é preciso ir primeiro buscar as vivências. Elas estão em toda parte. Também é de grande importância o modo como são elaboradas as vivências na alma humana. Alguém pode descobrir, por exemplo, que uma personalidade respeitada por ele ou por outras pessoas possui esta ou aquela particularidade que ele é forçado a definir como falha de caráter. Eliana, só um pouquinho. A Ana Rita, acho que tinha uma pergunta. Ai, desculpa, não percebi, Ana. Desculpa.
Pode falar. Imagina, você pedir desculpa. O que ele está querendo dizer aqui antes desse parágrafo que você está lendo, no finalzinho, é que a gente não pode se fechar para a vida, é isso? A gente tem que transitar, A gente tem que tem que, fazer todo esse processo e na vida, na vida, não é mais nós não estamos mais na época, em termos de desenvolvimento da humanidade, de se recolher para um mosteiro e ficar só meditando, ou para ir para o topo de uma montanha e ficar só meditando. Não é este o caminho. Agora é na vida que a gente vai fazer esse caminho. Então eu tenho que estar dentro de mim, mas eu também tenho que estar nesse mundo lá fora. É essa relação entre mundo externo e mundo interno. Sabe assim, meditar dentro do metrô cheio. É isso, é bem assim, você está naquele tumulto, tem barulho, tem vozerio, mas você conseguir estar consigo sem se apartar desse mundo da vida. E eu achei muito interessante isso, não é preciso buscar as vivências, elas estão em toda parte, que é um chamado para estarmos presentes em tudo, pelo menos para mim, para estarmos realmente presentes em cada ato que a gente faz, fazer esse esforço, né, de estar presente, mesmo coisas que a gente considera pequenas, banais. Assim eu entendi, achei muito interessante. E daí a gente remete outra vez nisso, né, Cris? Cris, estar presente, ter presença de espírito. Ter presença de espírito. Quando a É, gente ter presença de espírito, está relacionado à intuição, a aproveitar as oportunidades enquanto elas estão passando. Isso tem a ver com a intuição. E em algum lugar do livro, ou nesse ou em outro que a gente já leu, que agora não vou me lembrar, ele fala que muitas vezes a gente, mesmo acordado, está dormindo. E a gente percebe isso durante o dia quando você dormiu para determinada situação, que é uma fala do Ronaldo essa, né? Dormir para uma situação. Agora eu repeti a fala dele, é. né? Então acho que é bem isso, né? se a gente conseguir fazer isso já é alguma coisa, não? Ficar desperta o tempo que está de olho aberto, né? O Realmente. problema é que a gente faz tudo no automático muitas vezes, né? Exatamente. Esse é o perigo, né? Muito bem. E agora eu perdi aqui. Eu vou voltar a esse Mas parágrafo. volta ao parágrafo, que eu acho que é melhor, também é de grande importância. Também é de grande importância o modo como são elaboradas as vivências na alma humana. Alguém pode descobrir, por exemplo, que uma personalidade respeitada por ele ou por outras pessoas possui esta ou aquela particularidade que ele é forçado a definir como falha de caráter. Por tal experiência, ele pode ser levado a refletir em duas direções. Pode simplesmente dizer a si mesmo: agora, depois de ter descoberto isso, já não posso respeitar essa pessoa da mesma maneira como antes. Ou então, pode questionar: como é possível a respeitada personalidade ter essa falha? Como posso mentalizar que a falha não seja apenas falha, mas algo causado por sua vida, talvez justamente por suas grandes qualidades? Alguém que se propõe a essas perguntas talvez chegue à conclusão de que seu respeito não deve diminuir um milímetro sequer pela constatação da falha. De uma, con- de uma conclusão como essa, ele aprenderá a cada vez um aspecto novo, acrescentando algo à sua compreensão da vida. Ora, certamente seria ruim para quem se deixasse levar pelo lado bom dessa concepção de vida
desculpar todas as possíveis falhas em pessoas ou coisas de sua simpatia, ou até mesmo acostumar-se a deixar passar tudo o que fosse censurável, apenas por essa atitude favorecer seu desenvolvimento interior. Certamente esse não é o caso quando alguém sente por si mesmo o impulso de não apenas censurar as falhas, mas compreendê-las. Porém, só quando tal atitude é exigida pelo próprio caso em questão, sendo indiferente o que o observador possa ganhar ou perder com ela. É inteiramente correto dizer que não se pode aprender censurando uma falha, mas apenas compreendendo-a. Quem, no entanto, quisesse excluir inteiramente a reprovação pelo fato de compreendê-la, tampouco faria progressos. Aqui, igualmente, não se trata de unilateralidade numa ou noutra direção, e sim da simetria e do equilíbrio das forças anímicas. Isso ocorre muito especialmente com uma qualidade anímica de capital importância para a evolução do homem, aquilo que se denomina sentimento de veneração. Quem cultiva em si tal sentimento, ou então o possui de antemão como um feliz dom natural, conta com uma excelente base para as forças cognitivas suprassensíveis. Me perdi aqui. Quem, em sua época de infância ou de juventude, pôde erguer com dedicada veneração os olhos para pessoas representativas de um ideal elevado, possui no fundo de sua alma uma condição favorável ao desenvolvimento do conhecimento suprassensível. E quem, com juízo maduro, numa fase posterior da vida, contempla o céu estrelado e com dedicação incansável, presencia admirado a manifestação de elevadas potências, torna-se justamente por isso maduro para o conhecimento dos mundos suprassensíveis. O mesmo ocorre com quem é capaz de venerar as forças que governam a vida humana. E não é menos significativo quando alguém maduro ainda é capaz de ter a mais suprema veneração por outras pessoas, cujo valor ele presume ou acredita conhecer. Só quando existe essa veneração é que se pode abrir a visão para os mundos superiores. Quem é incapaz de venerar jamais avançará muito em seu conhecimento. Para quem nada quer reconhecer no mundo, a essência das coisas permanece oculta. A veneração, vamos lembrar, quando a gente estuda o desenvolvimento humano, a veneração a gente vai construindo essa veneração, né? Desde lá o, o primeiro setênio, mas a veneração acho que tem mais a ver com a veneração é com o primeiro setênio, né? Com essa admiração, né, Cris? Veneração, respeito e verdade. Primeiro, segundo e terceiro setênio, Isso. né? Então, isso vai sendo construído a partir da vivência do mundo é bom na criança. Ela pode ter essa admiração, essa veneração pelo mundo, né? Ou senão a gente lá mais na frente a gente vai ter que resgatar isso na gente. Essa veneração pode ser por pessoas que a gente encontra na vida, né, durante a infância, adolescência, que trazem um outro olhar para o mundo. Sim, acho que sim. Acho que sim, mas assim, se a gente for localizar, essa veneração vem a partir da vivência do mundo é bom, a partir dessa imitação no primeiro setênio, das pessoas que trazem isso dentro delas, né? E que a gente imita esse gesto dessa pessoa no primeiro setênio.
né? Já no primeiro setênio. No segundo setênio, a gente pode continuar essa veneração e respeitando as autoridades que vêm para nós, a partir do mundo é belo, da vivência do mundo é belo e dessa autoridade amada, que não necessariamente precisa ser o professor, mas que pode ser o pai, pode ser um tio, o avô, né? E lá na frente, essa verdade com a qual o adolescente tem que se deparar, né? Esse essa relação com os pais tem que ser verdadeira, a relação com o professor tem que ser verdadeira, né? Então, isso vai sendo construído ao longo da vida. É porque eu tive uma professora nessa fase do segundo setênio e que foi assim muito marcante para mim até um pouco da minha vida adulta. E era um sentimento de veneração. Sim, acho que é isso mesmo. Tá, tá. E daí a gente está aqui, né? No entanto, é isso que eu tô? Quem, no entanto, em virtude do sentimento de veneração e entrega, se deixa induzir a matar totalmente em si a sadia autoconsciência e autoconfiança, está pecando contra a lei da simetria e do equilíbrio. O discípulo espiritual trabalhará continuamente em si próprio, a fim de tornar-se cada vez mais maduro. Só então poderá ter confiança em sua própria personalidade e acreditar que as forças desta crescerão progressivamente. Quem chegar às sensações corretas nesse sentido dirá a si próprio: existem em mim forças ocultas e eu sou capaz de extraí-las de meu interior. Portanto, ao ver algo que devo venerar por estar acima de mim, não preciso limitar-me a venerá-lo. Posso considerar-me capaz de desenvolver em mim tudo o que me iguale a este ou aquele elemento venerado. Quanto maior for numa pessoa a faculdade de dirigir a atenção a certos processos da vida, não confiados previamente ao julgamento pessoal, tanto maior será a sua possibilidade de criar para si as bases para o desenvolvimento rumo aos mundos espirituais. Um exemplo pode ilustrar isso. Uma pessoa chega a um ponto da vida em que pode executar ou omitir determinada ação. Sua razão lhe diz: faça isso. Contudo, em suas sensações existe algo inexplicável que a detém diante do fato. Ora, pode acontecer dessa pessoa não dar qualquer atenção a esse algo inexplicável, simplesmente realizando a ação segundo seu critério. Mas também pode ser que ela ceda à pressão desse algo inexplicável e se abstenha de agir. Se continuar a acompanhar o assunto, talvez constate que teria ocorrido uma desgraça se tivesse seguido sua razão, e que sua abstenção terá resultado em benefício. Uma experiência dessas pode levar o pensamento da pessoa numa direção bem precisa. Ela pode dizer a si mesma: em mim vive algo que me orienta com mais acerto do que o grau de discernimento que possuo na atualidade. Devo manter aberto meu senso para esse algo em mim, para o qual ainda não amadureci em meu discernimento. É altamente proveitoso para a alma quando ela dirige sua atenção a tais casos na vida. Então lhe parece, como num pressentimento saudável, que no homem existe mais do que ele pode abranger com sua razão em certo momento. Essa atenção trabalha no sentido de uma ampliação da vida anímica, mas também aqui podem surgir novamente unilateralidades perigosas. Quem quisesse acostumar-se a excluir sempre seu juízo, pelo fato de pressentimentos o impelirem a isto ou aquilo,
poderia, poderia tornar-se um joguete de toda espécie de instintos imprecisos. De tal hábito, para a irracionalidade e a superstição não existe muita distância. Qualquer forma de superstição é nociva para o discípulo. Ele só adquire a possibilidade de adentrar adequadamente o domínio da vida espiritual, abstendo-se cuidadosamente de qualquer superstição, fantasia e devaneio. Não penetra corretamente no mundo espiritual quem se alegra em conseguir, de alguma forma, vivenciar um processo que não pode ser compreendido pela mente humana. A inclinação para o inexplicável certamente não faz de ninguém um discípulo. Este deve abandonar a pressuposição de que um místico seja aquele que pressupõe algo inexplicável, inexplorável no mundo, toda vez que lhe pareça oportuno. O sentimento correto para o discípulo é reconhecer em toda parte forças e entidades ocultas, mas também pressupor que é possível explorar o inexplorado quando existem as energias para isso. Esses dois últimos parágrafos conversam com aquele em que ele fala, né, que a gente não precisa sair procurando as vivências, pelo menos eu senti assim, que a gente tem ouve essas vozes, né, faça isso ou não faça, mas não pode ficar entregue a isso, tem que estar presente para saber e agir com a razão também, mas atento a esse mundo interno, não é o que ele pode trazer. Não pode ficar só num polo, né? Tem que transitar, aprender a transitar entre os dois. Existe uma certa disposição de ânimo importante para o discípulo em cada nível de sua evolução. Ela consiste em não orientar seu impulso cognitivo de maneira unilateral, partindo sempre de como se pode responder a esta ou aquela pergunta, e sim de como desenvolver em mim esta ou aquela faculdade. Uma vez desenvolvida esta ou aquela faculdade, graças a um paciente trabalho interior, ocorre à pessoa a resposta a certas perguntas. Os discípulos espirituais sempre desenvolverão em si essa disposição de ânimo. Com isso, serão levados a trabalhar em si mesmos, tornando-se cada vez mais maduros e abstendo-se de querer forjar respostas para certas perguntas. Eles aguardarão até que essas respostas lhe ocorram. Quem, no entanto, também nisso estiver habituado à unilateralidade, não progredirá corretamente. O discípulo espiritual pode também ter, em determinado momento, a sensação de estar respondendo às questões mais elevadas com a medida de suas próprias forças. Portanto, também aqui, a simetria e o equilíbrio na disposição de ânimo desempenham um importante papel. Ainda se poderiam abordar muitas outras qualidades anímicas, cujo cultivo e desenvolvimento é proveitoso quando o discípulo espiritual quer alcançar a inspiração por meio de exercícios. Em tudo cabe ressaltar que a simetria e o equilíbrio são as qualidades anímicas importantes. Elas preparam a compreensão e a capacidade para os exercícios descritos necessários para se alcançar a intuição. Eu não entendo aí a expressão simetria, né? Se a gente está fazendo um exercício para ter essa percepção, o que seria simetria nesse sentido? Não sei, mas eu penso que a gente pode
pode relacionar a essa equanimidade, a esse equilíbrio mesmo, né? Como sinônimo de equilíbrio, de equanimidade, de você não. A gente está falando aqui de sentimento na inspiração, né? Então, nem estar hiper, nem hipo estimulando isso, né? Mas nessa simetria, nessa, não sei, regularidade, nesse equilíbrio, né? Eu acho que podemos pensar até nessa palavra fraternidade, né? É, isso, não reagir ao bom ou mal, exatamente. É, não ficar nessa astralidade que a gente pode, nessa sensação, né? Entre o bom e o mal, o alegre e o triste, né? Não ficar nisso, é nessa equanimidade. Obrigada, Eliana. Os exercícios para a intuição exigem que o discípulo elimine de sua consciência não apenas as imagens às quais ele se entregou para alcançar a imaginação, mas também a vida na própria atividade anímica, onde ele se aprofundou para adquirir a inspiração. Portanto, ele não deve possuir literalmente coisa alguma em sua alma em termos de vivência exterior ou interior previamente conhecida. Senão a gente está preso aos nossos padrões, né? Ora, mas se apenas esse despojamento das vivências exteriores e interiores nada restasse em sua consciência, ou seja, se a consciência lhe desaparecesse e ele submergisse na inconsciência, nisso ele poderia reconhecer não ter amadurecido para empreender exercícios para a intuição. E então deveria continuar os exercícios para a imaginação e a inspiração. Chega, enfim, o momento em que, tendo a alma eliminado as vivências interiores e exteriores, a consciência não fica vazia. Após essa eliminação, nela permanece, como efeito, algo ao qual o discípulo pode entregar-se, tal qual se entregou antes àquilo que deve sua existência a impressões exteriores ou interiores. Contudo, esse algo é de uma natureza bem especial. Diante de todas as experiências anteriores, é algo realmente novo. Ao vivenciá-lo, a pessoa fica sabendo: isso eu nunca conheci antes. É uma percepção tal qual um som real é uma percepção do ouvido. Porém, esse algo só pode penetrar em minha consciência por meio da intuição. Do mesmo modo como o som só pode penetrar na consciência através do ouvido. É pela intuição que se elimina o último remanescente do físico sensível das impressões recebidas pelo homem. O mundo espiritual começa a abrir-se ao conhecimento de uma forma que já nada mais possui em comum com as qualidades do mundo físico sensível.